Não fique desejando a beleza de outras pessoas e não se prenda aos olhares delas, porque se você cair na tentação de uma pessoa má, isso pode levar você a perder coisas muito valiosas na vida. Pense nisso como alguém que coloca fogo em suas roupas. Você acha que pode fazer isso sem se queimar, ou andar sobre brasas sem se machucar. Do mesmo jeito, se você se envolver com a esposa de outra pessoa, vai ter problemas sérios. Não importa o quanto você pense que pode escapar ileso, você vai se machucar. Eu vou te dizer uma coisa: se você ficar olhando para alguém com desejo, mesmo que não faça nada, no seu coração já é como se tivesse cometido adultério com essa pessoa. A mulher olhou para o fruto da árvore, viu como era bonito e como parecia gostoso. Ela quis muito comer e também queria ficar sabendo das coisas que Deus sabia. Então, pegou um pedaço do fruto e comeu. Depois, deu um pedaço ao seu marido e ele também comeu. Jó disse: eu fiz um acordo com os meus olhos de não olhar para as mulheres com desejo ardente. Quando alguém é tentado, não pode dizer que é Deus quem o está tentando, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem Ele mesmo tenta ninguém. Cada pessoa é tentada quando é atraída e enganada pelos seus próprios maus desejos. Depois, quando o desejo já conquistou a pessoa, dá nascimento ao pecado, e o pecado, quando é cometido, traz a morte. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Pois, mesmo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis em seus pensamentos, e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em vez do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e recebem em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Quando vivíamos controlados pela carne, os desejos pecaminosos que despertam a lei operavam em nós, de modo que dávamos fruto para a morte. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homens que se entregam a práticas homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Porque é suficiente o tempo decorrido para terem realizado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Eles têm os olhos cheios de adultério e nunca param de pecar. Seduzem as pessoas instáveis e têm o coração treinado na ganância. São malditos. Abandonaram o caminho reto e seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o lucro injusto. Mas ele foi repreendido por sua maldade. Uma mula sem voz falou com voz humana e impediu a insensatez do profeta. Essas pessoas são fontes sem água e névoas levadas pelo vento.
Para elas está reservada a escuridão das trevas. Com palavras arrogantes e vazias, seduzem com os desejos pecaminosos da carne aqueles que estão quase escapando dos que vivem no erro. Eu digo então, vivam pelo Espírito, e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Mas eu disciplino o meu corpo e o mantenho sob controle, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e desejos. Deixem de lado o velho modo de viver, que pertencia à pessoa que vocês eram antes. Essa pessoa era controlada por desejos enganosos. Cada um de vocês deve aprender a controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não se entregando à paixão de desejos imorais, como fazem os pagãos que desconhecem a Deus. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam o Senhor. José era um jovem bonito e bem apessoado, e logo atraiu a atenção de Potifar, o egípcio, que o comprou como escravo. E o Senhor abençoou tudo o que José fazia enquanto estava na casa de Potifar. Potifar percebeu isso e o nomeou administrador de sua casa e responsável por todos os seus bens. Desde então, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa quanto nos campos. Então Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, e com José no comando, ele não se preocupava com nada, exceto com a comida que comia. José era bonito e bem apessoado, e depois de algum tempo, a esposa de Potifar começou a olhar para José com desejo e disse: "Venha, deite-se comigo." Mas José recusou. Ele disse: "Meu senhor não se preocupa com nada que está em sua casa, e ele me deu toda a autoridade. Ele confiou em mim e não reteve nada de mim, exceto você, porque você é sua esposa. Como poderia eu fazer uma coisa tão perversa e pecar contra Deus?" Ela o assediava dia após dia, mas ele não lhe dava atenção, recusando-se a deitar-se ao lado dela ou mesmo estar com ela. Mas as pessoas que querem ficar ricas caem em tentação. Elas são pegas pela armadilha das muitas vontades tolas e prejudiciais que as levam a cair em pecado e a se afastar da fé. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Algumas pessoas, por estarem tão ávidas por dinheiro, se desviaram da fé e se causaram muitos sofrimentos. Não deve ser violento, mas sim amável e pacífico. Não deve amar o dinheiro,